Ok, estamos aqui já conectados e estamos sendo gravados. Mais uma vez, boa noite a todos, na paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos começar com palavra de oração e falar hoje do a última unidade, né, na verdade, de epístolas, de Hebreus e epístolas gerais ou universais, né? Gostaria que nossa irmã Adriana elevasse a Deus oração, pode ser? Amém, pastor. Eterno Deus, Pai Celestial, Deus de poder e graça, estamos aqui, Jesus, mais uma noite na sua presença, meu Deus. Nos abençoe, nos dê sabedoria e entendimento. Abençoa a vida do pastor Rogério por ministrar essa aula. Abençoa todos aqui que estão conectados, aqueles que vão assistir amanhã, Senhor, a aula. Abençoa da mesma forma. Nos ajude a guardar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nessa noite, meu Deus. E nos dê, Senhor, capacidade de aprender de Ti cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, só uma informação de iniciarmos a nossa aula. Deixa eu ver aqui, peraí. Nós teremos o mês de março, nós temos no mês de... Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Ok. Deixa eu aumentar um pouco mais o volume aqui, peraí. Isso. Sim. No mês de março, nós teremos 5 terças-feiras. Como a semana que vem é um feriado facultativo, claro, né, no calendário é facultativo, eu sei que os clientes não pulam carnaval, mas muitos viajam, né? Dependendo a questão do feriado emendado. Então, a gente não vai ter aula semana que vem, então, vocês aproveitam para finalizar essa leitura desse livro. Então, a gente volta a ter aula, dá suficientemente para o mês que vem nós estudarmos 4 terças-feiras, tá? Vamos ver aqui, dia 11, então a gente retorna, tá? Então, semana que vem, 1, 2, 3, não, não é 4 não, peraí. Não, peraí, só um pouquinho. Pensei que era 4, são 4 segundas-feiras, né? Não, então esquece. É lógico, se a gente adiantar, desse para adiantar em 3 aulas, o que vocês, aí eu queria ver com vocês, se vocês quiserem ter aula semana que vem, para mim não tem problema, né? Não sei se muitos viajam, de repente, a gente consegue fazer também em otimizar. Teologia pastoral, um pouco mais tranquilo, porque é um único assunto, né? Aí vocês, até o final da aula, a gente vê com outros que entrarem, a gente faz uma enquete aqui no finalzinho e vê se alguém quiser ter essa folga semana que vem, porque também é um feriado facultativo, mas é um feriado, deixa de ser um feriado, né? Tá certo? Então, vamos caminhar com a nossa lição final desse módulo Hebreus e Epístolas Gerais, falar sobre as cartas joaninas, né? Falamos sobre Hebreus, Tiago, e as cartas de Pedro, e agora as cartas joaninas. Primeira, segunda e terceira, que a terceira e a segunda são bem curtinhas, né? E aí, a gente vai, então, caminhar um pouquinho nessa questão. Bom, a semana passada eu tinha mencionado com vocês sobre os perigos que a igreja enfrentou até, por exemplo, até a década de até o ano 70. Isso. Até o ano 70, a gente enxerga que a igreja passa por um período de perseguição mais judaica e próximo ao ano 70 começa a ter a perseguição romana, porque no ano de 64, Nero coloca fogo na cidade de Roma, culpa os cristãos, e aí eles são condenados à morte. Pedro e Paulo é condenado à morte, né? Tem um álibi, ele coloca a culpa nos cristãos. Então, você começa a ter aí já o início de uma perseguição romana, que foi com Nero no ano 64, 70, uma rebelião judaica, o templo é derribado, como Jesus havia profetizado, não haverá pedra sobre pedra que não seja derribado daquele templo de Herodes, que Herodes reformou, o templo de Zorobabel, né? Os discípulos falaram, olha, mestre, que pedras bonitas, né? Que lindo esse templo, olha, na verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí no ano 70 acontece a rebelião judaica, e aonde Tito Vespasiano entra na cidade e saqueia a cidade e guerreia contra Jerusalém e vence. O maior banho de sangue de toda a história de Israel foi no ano 70. Então, você tem ali, até o ano 70, você tem a perseguição judaica, quando começa a igreja primitiva começa, o judaísmo persegue porque
eles vão ver que esse Messias que o cristianismo prega não é o que eles esperam, e aí há os conflitos de doutrinas, né? E aí você vê depois também que aí no ano 64 tem essa questão de Nero, onde ele coloca fogo na igreja, a igreja não estava sendo perseguida, mas ele coloca um álibi, que ela estava começando a crescer. Anos 70, a queda do templo. Então, você não vê tanta perseguição do Império Romano à igreja nessa época, do primeiro século, você não vê tanto. O que você vê depois dos anos 70, anos 80, é uma perseguição interna, onde começa a surgir esse inimigo interno chamado heresia, né? As heresias começam a surgir dentro da igreja. Por que dentro? Porque são da igreja e saem da igreja. O próprio João falou, eram de nós, estavam conosco, mas não eram nosso. Porque se fosse nosso, tinham permanecido na segunda carta. Começa, então, os falsos doutores surgirem dentro da igreja, os falsos mestres, né? Pedro já vai lançar em rosto isso aí também na sua segunda epístola, falamos semana passada, no capítulo 2. E começa o inimigo fatal da igreja, fatal no sentido de não vai vencer a igreja, jamais vencerá a igreja, mas o inimigo muito forte chamado heresia. Começa a surgir as primeiras investidas de heresias contra a igreja. O gnosticismo começa aí o docetismo melhor, o ebionismo, né, que é uma seita radical judaica, que também está ali, mas a questão judaica, como não cresce a questão judaica, por ser sectária, não cresce a religião judaica, e até hoje eles não crescem, é verdade. O judeu é um povo que a religião judaica mesmo não tem tanto, né? Tantos adeptos, são muito elitista até hoje, né? Elitista até hoje. Então começa a surgir aí os primeiros rumores das heresias, e João vai começar a antever isso aí já. Ele já está de idade, ele já é um ancião, ele começa a antever que começa a sair hereges lá dentro da igreja, né? A heresia sempre vai... Paulo vai dizer que até importa que entre vós haja heresias para que os fiéis sejam manifestados, né? Então, isso vai acontecer sempre na igreja, vai surgir esse tipo de coisa. Mas que a igreja vai ter que combater. Isso é fato. Qualquer tempo vai existir heresias que a igreja vai ter que combater. Então, você vai ver que as epístolas de João vai ser basicamente uma autodefesa já da fé, uma apologia da fé. João vai ter uma questão aí mais específica, que ele vai falar sobre... não tem como negar que esse João é o mesmo João do Evangelho, porque a linguagem literária é praticamente a mesma, alguns termos como verdade, andar na verdade, luz, né, o mundo, esses tipos de concupiscência do mundo, isso vai estar tanto no Evangelho de João quanto nas cartas. Então, é bem semelhante a linguagem. Questão de verdade, luz, nascido de Deus, né? Você vai ver que isso aí já está semelhante ao Evangelho de João. Então, é o mesmo João que escreveu o Evangelho. Lá, o Evangelho aqui são cartas, né? Você vai ver também essa carta, essa primeira epístola vai ser escrita aproximadamente já no ano 90, quase findando o século I, e quase uma transição para o segundo século, que vai mudar muita coisa no segundo século, porque vai ter aí outras necessidades, depois de um centenário, quase um centenário da igreja, e ele vai, então, escrever essa carta por volta de 90 depois de Cristo, tá? Porque não tinha tanta perseguição ainda do Império Romano. A perseguição que havia era uma perseguição que vinha de dentro. Os falsos mestres que estão dentro da igreja. Você vai ver que João vai falar muito sobre isso nas suas epístolas. Aqui você vê um prefácio, aqui já o esboço de 1 João, o prefácio, a essência do Evangelho. Vamos ver o primeiro versículo, para nós identificarmos que é João, que escreveu o mesmo João do Evangelho, o apóstolo João. Vamos ver, ele tem uma característica de começar sempre com um princípio, né? Vamos ler 1 de João 1, versículo 1. Quem pode ler? 1 de João, Amém. capítulo 1. Pode ler. Pode ler, Manívia. É 1 João, né? Isso. O que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos sobre a palavra da vida. Então, veja, o que era desde o princípio, que vimos com os nossos olhos, ele foi testemunho ocular, não tem como não ter sido João, o apóstolo. Ele foi testemunho ocular, o que vimos com os nossos olhos. Tocamos a palavra da vida, ele tocou em Jesus, né? Então, você vê que é o próprio apóstolo João. Você vai ver também no Evangelho que ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo, então, você vê que ele começa da mesma maneira. Ele não se identifica nessa carta, parece que ele quer ser anônimo aqui. Como ele usa da autoridade apostólica para se apresentar. Não é excesso de humildade, não é isso. É porque ele vai ter que ser assim para esse pessoal que ele vai escrever, porque ele vai usar de muita humildade, de amor e mansidão, porque estavam aí saindo muitos da igreja se tornando, como é que se diz? Tendo excesso de autoridade. Vai ver na segunda carta um tal de Diótrefes, que vai, como é que se diz? Que vai desobedecer às ordens de João. Então ele vai ter que ser exemplo agora. Se ele precisasse usar autoridade, eu, apóstolo João, servo de Jesus Cristo, ele usaria. Aqui não é um excesso de humildade, tá? Porque Paulo faz isso. Paulo usa de Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Paulo se declara apóstolo. Pedro, a mesma coisa. Agora, ele não vai fazer isso porque ele quer dar uma lição prática de exemplo aos falsos mestres arrogantes da época que queriam títulos. Então, veja como que é interessante, né? As questões. Quando você tem que usar autoridade, você usa. Às vezes não tem jeito. Você tem que mostrar para que veio. Igreja é assim. Mas há aquele tempo que você tem que mostrar mais humildade, mais simplicidade, para quando você tem um cenário muito arrogante, né? E estavam tendo muitos falsos doutores, até aqueles que se converteram dentre os gregos, que vai trazer o gnosticismo platônico para dentro da igreja, que eram pessoas intelectuais, inclusive, que tinham envergadura intelectual filosófica, vai trazer o gnosticismo, o platonismo gnóstico, né, para a igreja, tal de Cerinto, Marcião. Conta-se que o apóstolo João, você está no primeiro século, você não tinha banheiros em todas as casas. Às vezes as casas que havia lá, os mais pobres, não tinham banheiros, né, para se higienizar. Então teria que ir nos banhos públicos. Quando João vai nos banhos públicos para se higienizar, ele era simples. Quando ele chega lá com alguns discípulos, conta-se a tradição cristã que Cerinto está lá. Cerinto é um dos líderes do gnosticismo. O gnosticismo ele se divide em 3 partes, né? Não é a questão aqui hoje. Vocês vão ver isso aí em heresias, em cristologia. Quando ele chega lá nesses banhos públicos, ele vê Cerinto. Quando ele vê Cerinto, ele dá meia volta. Ele diz, olha, vamos embora porque não podemos estar próximo desse filho das trevas, que é Cerinto. Porque já estava... Parece que é nesse sentido que João diz que a apostasia não tem salvação. Ele se desvia. Ele deve ter exortado Cerinto 1, 2, 3 vezes. Cerinto introduzindo o gnosticismo dentro da igreja. O que é o gnosticismo, na verdade? Eu não vou aqui aprofundar, porque isso é para a cristologia, né? Que surge dentro da igreja. Mas era uma espécie de dualismo. Ou seja, eles pregavam, não Cerinto, mas Marcião vai falar sobre isso depois, de 2 deuses, o Deus mau e o Deus bom. No Antigo Testamento havia o Deus mau, Jeová, porque mandava fazer guerra, e nessas guerras matavam-se crianças, e, enfim, era um tempo de guerra. E era o juízo que chegou para aquela nação. E, do outro lado, tem um Deus bom, que é o Deus Jesus Cristo. Então, eles dividiam muito isso, né? Eles diziam que o Jeová não poderia ser o Jesus do Novo Testamento, eles são distintos. Então, eles começam a fazer heresias e colocar em xeque a essência de Jesus Cristo. Aí vem o docetismo também, diz que ele parecia ter um corpo de carne, mas era como se fosse um fantasma, era doceta, parecer. Então, vem várias heresias que vêm aí do helenismo, né? Então, João vai ter que... Eles eram altamente intelectuais. Na Ásia Menor, a questão da... Viam muito de Alexandria, então conhecia muita filosofia, começaram a inventar essas doutrinas dentro da igreja. Fugir da simplicidade do evangelho.
Logicamente que o evangelho cabe aos intelectuais também, né? O evangelho é muito rico, mas eles queriam fazer disso uma heresia, ou seja, uma arrogância entre eles. E aí João vai, então, ter que se mostrar mais simples. Então, ele vai exortar, na sua primeira parte da epístola, ele vai exortar que nós tenhamos... O que ele vai dizer? Que a igreja tem que ter comunhão com Deus. Ele vai exortar a nós... como é que se diz? O aspecto moral. A igreja tem que ter santidade. Ele vai falar sobre isso. Quer ver? Nós vamos ver, por exemplo, aqueles que tinham o apego ao mundo, quer dizer, não dá para você, ou você é de Deus ou você é do mundo. Ele usa essa linguagem um pouco dualista. Alguns até chegam a dizer que o apóstolo João era gnóstico, é verdade, alguns da contemporânea sua época, os teólogos liberais também vão dizer que ele era um gnóstico, porque ele falava muito do mundo. Quem é do mundo anda em trevas, nós andamos na luz. Ele faz uma dualidade, né, uma coisa, parece que é distinta, mas não é. Então, eles vão acusar João até de gnóstico, né? Mas, logicamente, não tem nada a ver. E João, então, vai exortar primeiro eles a... Em primeiro lugar, João procura advertir os crentes a respeito da indiferença à moralidade e ao pecado. Nós não podemos, ele vai dizer, ser indiferentes à moralidade e ao pecado. Vamos lá, 2:11. Quem vai ler 2:11? 2:11 também. Até o 15, o 16, 17. Vamos ler o 2, do 11 ao 17. Então, ele vai exortar o povo a tomar cuidado com a moralidade. Em todo tempo, preste atenção, por mais que, nós vamos ler na sequência, por mais que nós temos visto aí escândalos, corrupções, muitas vezes, em todo tempo aconteceu na história da igreja. Nós nunca podemos nos basear nisso, tá? O evangelho, ele sempre nos convida e nos convoca a ser separados. Nós não podemos entrar no mesmo bando, né, do mesmo lado. Ainda que ocorra, e isso vai ocorrer muitas vezes dentro da igreja, vai sair da igreja isso aí. Mas quem é da igreja de Cristo fica, quem não é, não fica. É o que ele vai dizer, é o que João vai tentar trazer essa exortação para os irmãos, na segunda carta. Vai ver pessoas arrogantes, falsos mestres, a pessoa começa bem, aí começa a se tornar um falso mestre, um falso doutor, inventando doutrinas. Ele vai dizer que essas pessoas saíram de nós, mas não eram nossos, porque Deus guarda e preserva aquele que ele escolhe, né? Vamos lá, quem pode ler o 1 João 2, do versículo... Vamos ler aqui do 12 até o 17. Quem pode ler? 1 de João 2, do 12 ao 17. Quem pode ler? Eu vou ler, pastor. Pode ser, por favor. pastor? Pode ser. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Em nós é perfeita a sua caridade. Peraí. É o 2 do 12? É 2, 12? 1 João 2. Ah, tá. Tá pegando aí. É 12, né? Ah, Isso. tá. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Olha só, espera um pouquinho, Jesus. Uma outra linguagem que João usa aqui como um pai, filhinhos. É uma linguagem própria dele. Paulo não usou isso. Paulo vai dizer, caríssimos irmãos, né? Ele vai dizer, Paulo vai ter uma linguagem mais intelectual, porque não precisava. Caríssimos irmãos, né? Amados. Ele aqui é filhinhos, né? Olha só, pode ler. Escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pode ler o versículo 13. Pois escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então, veja, ele tem uma linguagem de filhinhos, pais, ele vai uma exortação de pai para filho, né? Ele vai falar da questão de que, no versículo 11, nós não lemos, o que aborrece seu irmão está em trevas, então treva, luz. Então, ele vai fazer sempre esse trocadilho, essa questão oposta, né? Eu vos escrevi pais porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Ele fala muito em princípio, né? Ele gosta de trazer ao princípio, a pureza da criação, né? Eu vos escrevi jovens porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Ele vai dizer, sem a palavra o jovem não vence o mundo. Nota de rodapé, não adianta só dar entretenimento para o jovem dentro da igreja. Cuidado com isso. Isso não vai deixar o jovem dentro da igreja, uma hora ele vai sair fora. Uma igreja que só tem entretenimento para jovem, para achar, pode até chamar o jovem por uma estratégia, mas se não tiver palavra, não tiver doutrina, o jovem não vai ficar porque não vai aguentar. Não adianta querer inventar moda. A gente vê muita inventação de moda às vezes aí, né? É verdade. Muita festa, muita inventação de moda, tanta... Não é isso. O que segura o jovem é a palavra, João está dizendo. Aqui, ó. Eu os escrevi jovens porque sois fortes. Por que sois fortes? Porque a palavra de Deus está em vós. O jovem tem que frequentar a escola bíblica, tem que gostar de ler Bíblia, né? Tem que gostar de gincana, tem que se apegar à Bíblia, né? Tem que ler a Bíblia. A palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Não tem como... Então não adianta querer inventar. Pode fazer cinema, cinema na igreja, com pipoca, com guaraná, com churros, o que você quiser. E pode fazer o que você quiser, não é errado, mas cuidado com isso, né? A gente acha que para chamar jovem tem que ser só com entretenimento, não é isso. Ele precisa da palavra como nós precisamos da palavra. Toda a igreja precisa ser alimentada pela palavra, o que ele está dizendo aqui, né? Ele não é forte aqui porque foi para academia, né? Ficou bombado, como diz. Não estou dizendo que eu sou contra, tá? Mas ele é forte porque a palavra de Deus está nele. Então, você tem que falar isso para a juventude da sua igreja, né? Olha, você pode fazer um entretenimento, cine pipoca, colocar um filme aí e tal, pode escurecer a igreja, cada um tem sua estratégia, quem sou eu aqui para... Mas cuidado com isso, né? Uma igreja que só leva o jovem para entretenimento é uma igreja que não vai segurar o jovem. Com o tempo, o jovem vai cair fora, porque envolve mundo espiritual, né? Não é o mesmo mundo que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o mundo é o sistema que ele fala, é o mundo. Ele chama o mundo de sistema corrupto, né? É a deformidade mundana. É a deformidade do pecado que está no mundo, né? Ele vai dizer. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência aqui é desejo da carne. O desejo dos olhos, ó. A soberba da vida, os falsos mestres começam a surgir aqui, soberbos. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Ou seja, o sistema corrupto passa. E o seu desejo também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele vai falar sobre... Primeiro ele vai se preocupar com o aspecto moral da igreja, que a igreja tem que ter uma moralidade santa na igreja. Quando eu falo de santidade, eu estou falando aqui de santidade em termos de palavra, de viver a palavra, né, de caráter. Cuidado com confundir santidade só com costume. Cuidado com isso. Não estou dizendo que costume faz parte também da nossa indumentária, nós temos aí nossos costumes, nossa tradição, mas não é isso que João está dizendo. Aqui é palavra, caráter. É ter caráter, né? Ele não está falando aqui que o jovem não pode usar bermuda, que o jovem não pode usar... Não é isso que ele está dizendo. Que o jovem, que o irmão... Não é isso. Ele está dizendo caráter. Aqui é caráter, né? A palavra fala de caráter. Isso é uma outra história. Costume é uma outra coisa. E o mundo passa, e o seu desejo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele vai exortar aqui os irmãos acerca da moralidade. Depois ele vai falar também sobre os falsos mestres, né? Os falsos mestres. Ele vai dar um parecer aqui sobre os anticristos que têm surgido aí. O anticristo para nós, e aí tem aquela discussão, né? Tem linha escatológica que vai dizer que o anticristo é um sistema, não é uma pessoa que vai surgir. É um sistema que já está aí, e os amilenistas, por exemplo, vai dizer, olha, você gosta de anticristo que vai surgir, falso profeta, eles não creem dessa maneira, eles creem que já é um sistema corrupto que está aí, e que só vai piorar quando o mundo vai vir até ao ponto que Jesus volta para buscar a igreja, né? Mas aí é uma outra, isso vai ficar para a escatologia. João vai dizer que os anticristos já estão aí.
Aqui ele fala do sistema, sim, mas ele vai falar também que tem o anticristo, quer ver? Quem pode ler o 18? Deixa eu ver aqui qual que é o 18... o 2 e 18, deixa eu ver aqui. Até o versículo 25, quem pode ler? E o 26. Do 18 ao 26. Eu, pastor. Pode ler. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para se manifestar-se que não são todos de nós. E vós tendes a unção de santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi, porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também ao Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Olha que coisa interessante aqui. Veja que João tem... Primeiro ele fala muito a palavra princípio. Fica com o que você recebeu no princípio, ele está dizendo, o que você ouviu de nós. Nós andamos com... Nós vimos Cristo, tocamos na palavra da vida, ele começa no capítulo 1. Então, nós estamos... é como se ele estivesse falando, eu passei para vocês, e o que eu passei eu não mudei. É aquilo que eu recebi de Cristo, e eu vou continuar sendo dessa maneira, e vocês sejam dessa maneira. Isso é a igreja. Ele está preocupado aqui em não desassociar o pai com o filho, porque o gnosticismo já está surgindo aqui. Dizendo, lembra que eu falei que há um Deus do Antigo Testamento oposto ao do Novo Testamento. O Jeová é o mal e o Jesus é o bom. E o Jesus Cristo ainda é dois. Dizia esse tal de Marcião. Marcião dizia, um dos líderes do gnosticismo, Jesus, ele era um homem e Cristo era uma unção que vai nesse homem, mas no momento da cruz ele sai. Fica só Jesus que morre, porque Deus não pode morrer na cruz. Eles pregavam essa barbaridade, era uma dualidade gnóstica. E também eles distinguiam o Deus do Antigo Testamento não sendo o mesmo Deus do Novo Testamento. Jeová, para eles, não era o Deus do Novo Testamento. Eram diferentes. A essência era diferente. Então, João está combatendo isso aqui já. Olha só. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. E aquele que confessa o filho também tem o pai, ou seja, não é distinto do pai. É a mesma coisa. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no filho e no pai. É o mesmo. Não é um Deus lá, um Deus cá. Porque o gnosticismo estava pregando isso já. Percebe como que há o perigo na igreja? E esse gnosticismo vai perdurar até o 3º século. É o que mais incomoda a igreja é o gnosticismo, até o 3º século, em termos de heresia. E ele vai, então, procurar já exortar os irmãos nesse sentido. Cuidado com o gnosticismo, ele vai dizer na época. Nós temos aí, por exemplo, que nós poderíamos trazer para a atualidade, um gnosticismo enrustido. A Testemunha de Jeová. São meio que unicistas, só creem no Jeová, mas Jesus não é um outro, é o filho, mas não é o pai. E aí você tem também essa bipartilidade, né? Ou seja, é bipartido para eles, ou seja, Jesus para eles não é Deus, é só o pai. Então é uma questão também unicista, mas o filho não tem nada a ver com o pai, diferente da Voz da Verdade, que diz que são unicistas, mas eles creem nos três como um, que está em um só, nem eles sabem o que eles são, né? Aliás,
Tem pessoas que ficam discutindo com esse pessoal, né, com o Conjunto Voz da Verdade, com todo o respeito aqui que eu estou dizendo, mas nem eles sabem porque eles falam do Espírito Santo, eles falam de Jesus, eles falam de tudo os louvor. Nem eles sabem o que é unicismo. Eles falam de unicismo, mas nem eles sabem se eles são unicistas ou não, né? É uma outra história, não dá nem para comentar, né? É a confusão que é isso. Mas aqui era bem definido o gnosticismo, que era um é um, o outro era outro. E ponto, era a posição. Então, precisa tomar cuidado com essa questão. Então, você tem aí hoje aqueles que negam. Tem aqueles que negam o Filho como Deus, é só um Jesus histórico. O liberalismo teológico vai dizer, é um Jesus histórico, mas não é Deus. Pode ter tido um Deus que era o Pai, mas o Filho não é. Ário vai dizer também o arianismo, no segundo, terceiro século, quarto século, e também o Filho é menor que o Pai. Vocês vão ver isso aí em seitas, em cristologia, tá? Eu não vou aprofundar, que não é o foco da aula. Então, ele vai se preocupar. Então, veja, uma igreja que tem essência, as marcas de uma essência, a marca de uma verdadeira essência da igreja, moralidade bíblica, moralidade que leva à separação da corrupção do mundo, que ele está preocupado no capítulo de número 2, e também no 2, ele está preocupado com as heresias. Uma igreja tem que se autopreservar das corrupções do mundo e também das seitas e heresias ou dos hereges. A igreja tem que estar de olho nessas duas coisas. Ela tem que santificar cada vez mais, separar da corrupção do mundo, mas nunca se unir com a heresia. Nunca se unir com a heresia. Então, essa é a essência da igreja. Esse é o ministério apostólico, é o fundamento dos apóstolos. Preservar da corrupção do mundo, se preservar da corrupção do mundo, e ter uma moralidade, portanto, bíblica, e também não cair nas artimanhas de Satanás, das heresias. Tem um texto no Antigo Testamento que vai mostrar o que é isso. O arquétipo disso está lá em Josué. Vamos abrir Josué 1. Você fala, o quê? É isso mesmo. O arquétipo é a origem. O arquétipo é o arqué, né? Ou seja, de onde vem essa essência? Ela vem lá de trás já. A Bíblia não vai mudar. De Gênesis a Apocalipse, ela não vai mudar. Ela não é uma coxa de retalho. Ela tem uma essência, uma dissonância, como é que se diz? Uma onisciência, ou seja, uma unidade, né? Josué capítulo 1. Você fala, mas aonde está isso? O que é uma essência que a igreja deve se guardar? É o que Deus exorta a Josué, a guardar o povo. Como que o povo ia se preservar em Canaã? O que não aconteceu. Nem no aspecto moral. E também no aspecto doutrinal também, ou seja, foram adorar os balins. Mas Deus vai falar aqui para Josué uma questão aqui. Quem pode ler Josué 1:7? Eu, pastor? Pode ler. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O que é isso aqui? Vamos prestar atenção nisso aqui. A ordem para Josué passar o Jordão e entrar na terra prometida era: tão somente esforça-te. É isso que a igreja tem que se esforçar. Toda a força pastoral, toda a força presbiteral, toda a força da liderança da igreja tem que ser pautado nisso, não pode fugir disso. Tem esforços inequívocos por aí, desnecessários por aí, preocupações que não tem necessidade muitas vezes na igreja. É aquela velha história que é um ditado do mundo dos negócios aí, né? Outro dia eu vi esse negócio. Tá passando um elefante e o camarada tá preocupado com a formiguinha. É basicamente isso. O elefante é a doutrina, a heresia. O cara tá preocupado muitas vezes com uso e costume. Tem essas questões. É verdade. Precisa tomar cuidado com isso, né? Tá? É isso que eu estou dizendo. Não sou contra, eu também sou conservador. Eu só estou dizendo que precisa tomar cuidado com isso. Precisa escolher as batalhas da igreja. E a batalha da igreja é essa. Tenha cuidado de fazer conforme a lei. O que é a lei? A lei, o âmago. O arquétipo. A lei de Moisés. As 10 palavras que depois vai ser
transpassada para o Novo Testamento, vai ser transitada para o Novo Testamento. A essência moral da lei. Que meu servo Moisés te ordenou. Desta lei, dessa moralidade bíblica da lei, dessa essência da lei, não te desvie nem para a direita, por que direita? E nem para a esquerda. Direita fala de pecado, imoralidades. Esquerda fala de heresia. Então, moralidade e heresia. Não se desvie para a direita, não caia nas imoralidades e corrupções do mundo. A igreja tem que ser diferente do mundo. Não estou dizendo que nós temos que ser santarrão, né? Não estou dizendo isso, ninguém é anjo, mas tem que procurar santidade, procurar se desviar das corrupções do mundo. Provavelmente as lideranças, provavelmente nós líderes, só tomar cuidado com isso, né? O aspecto moral. Uma liderança que perde a moralidade acabou, fica sem moral mesmo, fica sem moral, né? Não está carregando aqui, peraí. Ixi. Ih, não está carregando aqui o celular, o computador, pera um pouquinho. Começou, está com defeito. Então, é isso, preservar-se, então, não se desvie para a direita, não se desvie para a imoralidade e nem para a esquerda, para a heresia. As invencionices que as pessoas estão colocando no evangelho hoje. Se nós preservarmos, então, você que vai ser pastor, pastora, líder, tome cuidado com isso quando você for pastor. Cuidado com a imoralidade do púlpito, da sua liderança e os seus liderados, que é espelho para a igreja, porque a igreja vai pelo espelho, o espelho dos ministros, e cuidado com as heresias, introduzir heresias dentro da igreja. É isso. O evangelho é simples, não tem que fugir dessa essência. Por isso que às vezes eu falo, é muita inventação de moda hoje, é muito movimento sem base, muito esforço desnecessário hoje, às vezes. Estratégias mundanas, que não... Então, em vez de cuidar disso, é isso. Se nós cuidarmos disso na igreja, aí para você ter, logicamente, não se desviar para a direita e para a esquerda, vida de oração, cultos de oração, para se fortalecer o espírito, jejum, culto de oração, consagrações, ministrações bíblicas. Aí, de novo, esquece entretenimento. Não é isso que o jovem precisa. Entretenimento ele tem na casa dele. Ele abre a televisão, ele tem milhões de séries do Netflix. Ele já está cheio disso. Ele vai para a igreja, ele precisa de palavra. Ele vai para a faculdade, ele vê milhões de coisas, muitas vezes e até absurdas. Ouve coisas também absurdas. Aí ele vai para a igreja, ele precisa de palavra, de fortalecimento espiritual. É isso que nós temos que tomar cuidado. Não é essa questão de ficar só... que não estou dizendo que é o nosso caso aqui, mas é uma alerta para o entretenimento. Né? Não é isso que jovem... entretenimento faz parte da vida, eu não sou radical, não estou dizendo que é pecado assistir uma televisão, uma série, quando é uma série honesta, tudo que é honesto, tudo que é puro, Paulo vai dizer, né? O que não interfere na moralidade cristã, isso não tem problema. Agora, cuidado com o excesso. Então, percebe que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai ter uma essência, uma unidade. É o que João está trazendo aqui. Se nós notarmos aqui o capítulo 2 e 3, é isso. Tome cuidado com o bom testemunho da igreja. A igreja é diferente, moralidade ilibada. Não estou dizendo que ninguém aqui é anjo, mas aspecto moral não se brinca. Isso enfim, essa questão moral que fere o ministério, que fere o corpo. Aliás, vamos lá aqui, ó. Deixa eu ler um texto aqui. Abra sua Bíblia em Coríntios, quer ver? Espera aí. Ó. Deixa eu ler um texto aqui, lembrei agora. É 2 Coríntios 6:3. Quem pode abrir para nós? Olha o que Paulo vai nos alertar. Mas, pastor, está me colocando medo? É bom ter medo mesmo. Porque essa questão não é brincadeira. Estão brincando com as imoralidades, estão brincando com as corrupções do mundo. Tem líderes brincando. Tem pessoas sem temor. Uma hora a casa cai. Uma hora, é verdade, Deus vai tomar conta. É verdade, meus irmãos, precisam tomar cuidado com isso.
Se eu falar isso aqui em alguns lugares, eu acho que eu nem volto para pregar às vezes. Nem volto. E não, mas ele é muito radical, ele quer ser muito santarrão. Ah, é? Então vamos para a Bíblia. Se eu quero ser santarrão, vamos para a Bíblia, né? Porque é verdade. Esse é muito santarrão demais. Muitos anos atrás, há muitos anos, quando eu pregava, eu vi de um presbítero, de um púlpito desse que eu passei pregando, era itinerante, o pregador da época não foi, pegou lá contra... mas hoje não é bem assim, não. Hoje o tempo é diferente. Vai nessa que o tempo é diferente. Que Deus é amiguinho, né? Heresia com Deus é inadmissível. Imoralidades é inadmissível com Deus. Deus não aceita esse tipo de conduta, porque isso fere o corpo e mexe com a igreja. Vamos lá, quem pode ler para nós? 2 Coríntios 6:3, é isso? Vou ler, professor. Pode ler. Em outro, sim, relativo ao que o senhor está falando, eu levei meu sogro para pregar em uma das nossas congregações, e ele pregou a palavra sobre pecado, né? E Deus revelou através do Espírito Santo. Tinha pastor lá que estava em adultério. E aí não deram mais oportunidade para ele voltar nessa congregação. E depois descobriram que tinha. É isso aí. É isso aí. Vamos estar lendo. 6:3 diz assim: não andando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Olha só. Aí, eu sou santarrão, vai falar com o apóstolo Paulo. É isso. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Pastor, vamos falar sobre teologia pastoral o mês que vem. Vocês vão ser pastores, se não vão ser. Não se brinca com dinheiro de igreja. Se cai a boca do povo, acabou, perde a moral. Você falou adultério, imoralidade sexual, não se brinca com assédio, não se brinca com isso. Cai a boca do povo, acabou seu ministério. O povo, como diz Deus esquece se você pedir perdão, mas o povo não esquece. Infelizmente é a realidade. Paulo já está prevendo isso aqui. Se eu falar isso aqui em alguns ciclos, você é santarrão, pastor. Você está muito santarrão demais. Que Deus me guarde, meus irmãos. Eu não sou perfeito, mas só tomar cuidado com isso. É que nós estamos vendo tanta coisa acontecer hoje por aí, que a gente fala, meu Deus, tem misericórdia, não só com moralidade sexual, com dinheiro, com tanta coisa que está acontecendo aí, né? Com excesso, né? Com luxúria, com ostentação. Isso não é bom quando cai na boca do povo. Infelizmente, com rede social hoje é pior ainda. A coisa vai de um dia para o outro. Então, assim, isso é terrível, né? Que Deus guarde o seu coração, que guarde o meu coração, que Deus nos guarde mesmo, em nome de Jesus Cristo. Não é fácil estar numa liderança, não é fácil estar num pastorado, não é fácil. É luta, meu irmão. É luta, mas tem que matar a carne, tem que matar o ego, tem que matar os desejos da carne, tem que matar. Jejua, vai ler Bíblia, vai se esconder, entra numa caverna, mas não dê escândalo. Porque de escândalo já está cheio aí. Né? Já está cheio. Infelizmente. Mas eu disse ontem no nosso núcleo teológico do ITB. Mais uma hora, como diz, eu vou falar como Paul Washer, um grande pastor batista. Ele é um pouco, chamo ele de santarrão também, de radical, um dos batistas antigos americanos. Ele vai dizer, uma hora Deus tem que vir limpar essa bagunça que nós fizemos. Deus vai limpar isso aí uma hora. Chega uma hora que Deus fala, chega, agora é comigo. Ele vai usar essa linguagem. Deus vai ter que vir e limpar a bagunça. Ele vai falar no ciclo batista lá dos Estados Unidos, que a coisa tomou uma dimensão terrível já na época do século passado. Ele vai falar, Deus vai ter que vir, ele falou no ciclo dele, e limpar essa bagunça que nós fizemos aqui na igreja. Com imoralidade, com doutrinas misturadas com platonismo, com filosofia, com tanta... Não que a filosofia, às vezes, não digo outras filosofias, né? Mas é isso. Então, João está alertando a igreja. Então, se você for ler a Bíblia, e é verdade, por isso que nós lemos sobre Epístolas Gerais, que Tiago vai alertar. Meus irmãos, capítulo 3, nem todos vocês sejam mestres. Ele vai falar bem mansinho, né? Sabendo que vocês terão mais duro juízo. É verdade. Nem todos vocês, porque ele sabe que a coisa é complicada. Estar num ambiente desse não é fácil. É tudo quanto é lado. É investida da carne, é investida do ego, do próprio ego mesmo, né? Que às vezes quer sobressair. É investida da carne, investida de fora.
é de tudo que vem, né? Então, precisamos tomar cuidado. O João está dizendo, se nós conseguimos, então, nos manter nesse nível, com a graça de Deus, claro, ninguém faz nada sozinho, a gente vai ter uma igreja com outros problemas, pode ocorrer, mas isso aqui não pode, porque isso pode ter problemas drásticos com a igreja, né? É o que o João está alertando aqui. Heresias e imoralidades. Não se desvie para a direita, pecado, e nem para a esquerda, heresia. Mas ande reto. Vede prudentemente como andais, né? Paulo vai dizer, não como necios, mas como sábio. Paulo vai dizer lá em Efésios. Eu acho que ele vai falar também sobre os falsos profetas, né? No capítulo 4, João vai falar sobre os 4 profetas também. Ele vai falar um pouco. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Deu para perceber como que é a questão? Desculpa aqui eu ser um pouco moralista, talvez, não é isso, mas é que nós precisamos tomar cuidado. Não é porque está acontecendo muita coisa, porque nós vamos fazer igual. Não é assim. O evangelho não funciona assim. Eu falei uma coisa, hoje eu preguei numa tarde da libertação, saí correndo do colégio, que eu ministro aula, fui para lá, e eu falei uma coisa que Deus colocou no coração, que era do tema. E falei uma coisa interessante. Tem pessoas que acham que, porque estamos na época da graça, Deus vai abrandar algumas coisas. Deus não é o nosso amiguinho. É verdade. Cuidado com isso. Tem uns hinos aí que fica apaixonado, Deus, meu amigo, meu amiguinho, pega na minha mão. Cuidado com isso. Deus não é teu amiguinho. Se Deus fosse amiguinho de Moisés, tinha poupado Moisés de entrar na terra prometida. Não entrou. Mas eu sou Moisés. Não interessa, você feriu minha santidade, não entra. Vê se Deus foi lá e colocou Moisés, não. Mas eu sou Moisés. Eu já fui um grande pregador. Mas eu já fui um grande não sei o que lá. Você está fora. Você desobedeceu a minha ordem perante o povo. Né? Principalmente a liderança. Olha só. Você não... Veja a terra aí, Moisés. Mas Moisés foi meu amiguinho. Andou comigo face a face. A nuvem... Moisés chegava, a nuvem chegava junto. E eu vou entrar, então? Você não vai entrar. Cuidado com essa questão aí Deus não é o nosso amiguinho, né? Como a gente, amiguinho, pega na minha mão, amiguinho. É os evangelhos que você vê por aí hoje, né? Deus é santo. Deus é Deus e homens são homens, né? Deus não se vende por amizade, né? Deus não faz barganha porque é amigo, é verdade. É isso aí. Vamos lá. Igor, depois o Dimas. Irmão Igor, quer falar? É o Igor, né? Ô, pastor, paz do Senhor para todos. Amém. O senhor falou algo interessante, que nós estamos no tempo da graça, né? E o povo acha que Deus é amiguinho e tal. Se você for olhar lá em Atos, se o senhor for olhar lá em Atos dos Apóstolos, no tempo da graça, Ananias e Safira, quando depositaram a oferta e roubaram, o Espírito Santo matou eles no tempo da graça. Então, no tempo da graça, Deus mata ainda, Deus fere, Deus age com justiça. Né? Você tem que tomar cuidado com isso, que é o que o povo não está tendo cuidado mais, né? Exatamente. O senhor lembra disso? Lembro. Isso aí, perfeito. Bom exemplo. Isso aí. Dimas. Só essa pontuação, tá? Obrigado pela oportunidade. Não, perfeito. Para isso aí. Bom exemplo. Mas a igreja primitiva está bombando, avivamento. Vai inspirar os dois, né? Uma hora Deus entra e limpa, né, a bagunça. Pode falar, irmão Dimas. Não, pastor, então só complementando isso que o pastor já colocou aí, que o próprio Deus ele fala, né? Sede santo porque eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver, né? E ele diz também lá em Mateus, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nós vamos chegar à estatura de varão perfeito? É claro que a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, porque a gente não vai chegar aqui nessa terra, a gente não vai chegar. Mas a gente sabe que quando a gente busca aquele que é perfeito, que é Cristo, a gente buscar através do cumprimento dos preceitos, mandamentos, das leis do Senhor, dos mandamentos, obedecendo e nos esforçamos para viver esses mandamentos, leis do Senhor, é uma busca da santidade. E é o que Deus espera de cada um de nós. Né? Nós vamos atingir, não uma santidade, talvez que a gente imagine, né? Mas um agrado ao Deus que nós servimos, né? É isso mesmo. Quando você pega o Antigo Testamento e você vê Davi cometer um pecado horrendo de adultério, quem mais? Salomão se perdeu também com um monte de mulher.
a gente vai ver isso aí lá. Eucana tinha 2 mulheres, né? E aquela questão da disputa lá, e várias outras questões, era tolerável ainda no Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso não é tolerável. Deus não tolera esse tipo de coisa. Você não vai ver um apóstolo com problema moral durante a Bíblia, e a Bíblia relataria isso. Por quê? Porque relatou do Antigo. A Bíblia não esconde nada, por isso que ela é Bíblia. A Bíblia não esconde o pecado de Davi, não esconde o pecado de Batseba, não esconde. A Bíblia não faz, vamos esconder aqui para o povo não ficar chocado. Não, a Bíblia não faz isso. Por isso que a Bíblia é a Bíblia, por isso que eu acredito na Bíblia. Ela mostra o que é certo e mostra mesmo quem errou. Abraão que mentiu, Abraão também que sei o que lá, Jacó com suas artimanhas. Chega no Novo Testamento, você não vê os discípulos fazer isso. Você não vê a igreja os apóstolos passar por esse tipo de conduta. Porque eles sabiam que é um novo tempo. A graça, eu vou falar uma vez eu vi um pregador falar antigo, desses decanos, e eu concordo com ele, a graça é perigosa para os irresponsáveis. Ela é muito boa, é melhor que o Antigo Testamento, sem dúvida, mas ela é perigosa para quem é irresponsável. Sabe aquela coisa de você tem um patrão que é crente, você trabalha para ele, você usa da liberdade para desobedecer ele. Ele é crente mesmo, é meu patrão, então, se eu não trabalhar, ele não vai falar nada. É basicamente isso que é graça. É meu patrão. Aí descobre que ele é crente. Aí, vou fazer um pouco de corpo mole, porque é meu patrão, ele me conhece, ele é crente também, ele não vai ser tão radical comigo. Aí ele começa a desobedecer às ordens da empresa. Vai chegar uma hora que, sendo cristão não, vai mandar ele embora. O chefe dele manda ele embora, não tem jeito. Mas é crente, mas tá vendo? Aí até critica. A graça é basicamente isso. A graça ela é muito boa para quem é responsável. Quem é irresponsável, ela é perigosa. A pessoa se perde e não está percebendo. Vai para a morte espiritual e não está percebendo. Quando vê, acabou. Né? E aí tem até a questão da apostasia, a questão da apostasia. Ainda a questão imoral, você consegue ainda retornar, mesmo que fica manchado o ministério, mas consegue retornar. Agora, a heresia não, aí já é apostasia, já lemos em Hebreus que tem esse tipo de coisa, às vezes nem tem recuperação mais. Às vezes não tem recuperação muitas vezes. Né? Pode falar, Dimas, para irmos daqui a pouquinho já para a 2 João. Pode falar. Eu vou falar bem rapidinho, pastor, é só um exemplo. Lá na empresa, existia uma senha, lá, um código, que era usado somente pelos supervisores, pela chefia, para ligarem de um setor para outro, de uma ala para outra. Eles tinham esse acesso e, às vezes, eles tinham acesso até para fora da empresa. Porém, alguém descobriu lá, de alguma forma lá, a peãozada lá, descobriu, e eles começaram a fazer uso para fora. E um dia eu vi um colega falando no telefone interno, e quando ele terminou, ele despediu, mandando um beijo para a pessoa, dizendo eu te amo. Eu falei, poxa, mas como que ele está falando isso para alguém? Não é para a esposa dele, porque ele não tem esse acesso para fora. Então é para alguém daqui de dentro. Mas aí era para a esposa dele que ele estava mandando. Era realmente para a esposa. Mas por quê? Porque ele teve acesso a essa senha, que é um código lá, que só a chefia usava. E quando foi descoberto, tinha mais ou menos em torno de umas 15 pessoas ou mais. No meio dessas 15, 16 pessoas, tinham 2 irmãos. Estou vendo. E isso criou assunto praticamente para meses. E só por causa desses 2 irmãos, porque foram os que mais comentados, os mais citados dentro do comentário negativo, foram esses 2 irmãos que estavam também fazendo uso. Então, como que é importante a gente entender que mesmo que a chefia não esteja vendo, o nosso chefe maior, se é que a gente pode colocar assim, o nosso Pai Eterno, dos olhos dele nada escapa, nada se esconde. E ele acaba permitindo essas coisas para que as pessoas possam entender que, estando longe ou distante, você tem um Deus que está vendo todas as coisas e você tem que procurar fazer certo. Nós nunca vamos chegar a uma perfeição, porque nós somos falhos, somos limitados. Mas sabemos que nós temos que nos esforçar para evitar esses erros, para não trazer escândalo onde o nome do Senhor também acaba sendo envolvido, né, escandalizado. É verdade. Então, é isso aí. Nós vamos, então, agora, ele vai falar sobre os falsos profetas aqui também, no capítulo 4. Ó. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus.
espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Aqui é o docetismo já. Outra seita que estava surgindo, a heresia. O docetismo pregava que ele era Deus, mas que Jesus era... Ele podia até ser Deus, mas ele tinha um corpo de carne, mas parecia, mas não era carne. Então, João vai já começar a antever isso aqui, ó lá. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Ele vem em carne porque ele foi o Deus homem. Ele teve que morrer em carne. Então, ele começa já... E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas é o espírito anticristo, do qual já ouviste que há de vir um anticristo, e eis que já está no mundo, que é o espírito dele. Né? É isso. Então ele começa a exortar já contra essas heresias que vai surgindo já no final do primeiro século. Ele já começa, então, já antever isso. Possivelmente já começa os primeiros rumores desses ensinos já. Essa doutrina do ascetismo não se forma já no início de João, mas já começa a ter já um vestígio, né? Deixa eu ver aqui, ver só um instantinho aqui, peraí. Não, já é Marcião que fala do docetismo, as ideias de Marcião, isso. Que também, esse docetismo já estava ali. Vem do gnosticismo, é uma espécie de gnosticismo. Era Cerinto e Marcião, dois inimigos da igreja, que surge ali, já nos dias do apóstolo João. Então, Marcião vai ser, que vai vir com essa ideia de que o corpo dele parecia ser de carne, mas era como se fosse um fantasma. Porque como que pode um ser humano não pecar? Um homem, né, originalmente não pecar, dizia ele. Enfim, é uma questão já terrível. Vamos para o intervalo? Daqui 10 minutos voltamos com o segundo João, tá? E depois, terceiro, que é pequenininho, e finalizamos com Judas.
Pessoal, vamos lá voltar? Pode ser? Bom, a questão de segunda de João é uma carta curta, né? E nós temos aí na introdução já, ele fala do um ancião e a senhora eleita, versículo 1, é uma linguagem específica de João também. Segundo de João está aqui, capítulo de número 1, vamos lá. Segunda de João. É o mesmo apóstolo João, tá? Uma carta que não tem nem... são duas cartas que não tem... não se fala nem capítulos, são versículos, né? Porque é apenas uma perícope pequena ali. Então não vamos ficar se atendo muito, porque não tem tanto... a de Judas tem um pouquinho mais. O apóstolo João é o autor dessa epístola. Foi aproximadamente escrita na mesma época da primeira, 85 a 90 depois de Cristo. João já era um ancião, né? Onde é que ele fala aqui, ó? Primeiro versículo. O ancião, a senhora eleita, uma igreja, e seus filhos, é uma igreja, uma linguagem figurada aqui, né? As quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. Então ele vai ver aqui essa questão, que essa carta vai ser destinada a algumas das mesmas pessoas da primeira carta, tá? Senhora eleita e seus filhos, né? Pode ser uma referência a uma senhora real e seus filhos, pode ser, mas muitos estudiosos afirmam que é uma maneira codificada de dizer isso é uma comunidade. Eu, particularmente, creio que é uma comunidade que estava ali na Ásia Menor. Mas tem aqueles que vão dizer que é uma senhora eleita, uma senhora, né? Que tem filhos que estão na igreja, que estão liderando um trabalho, enfim. Mas é mais comum e coerente entender que é uma comunidade eleita, né? É uma linguagem figurada, né? Na época, usava muita linguagem figurada, dada a perseguição. Aqui nem tanto, não tinha tanta perseguição aqui no Império Romano ainda, mas já pode ter sido também algum vestígio de uma pequena perseguição, e, portanto, para não entender que era uma igreja, uma senhora, uma linguagem que fosse despistar os perseguidores, né? Mas, enfim, como proteção, caso aqui, tá vendo isso mesmo? Ó. Alguns afirmam que a maneira codificada de dirigir-se a uma comunidade cristã, como proteção, caso a carta caísse nas mãos do que eram hostis à igreja. Aos judeus que eram hostis, poderiam rasgar, né, ou denunciar para o império, alguma coisa assim. Então, por exemplo, nós vamos estudar Apocalipse, que é escatologia. Quando você estuda Apocalipse, uma das questões que tem uma linguagem muito figurada e simbólica é por conta da perseguição do Império Romano. Chama ali o Império Romano de Babilônia, a Babilônia, não tinha igreja católica ainda, então era a Babilônia o Império Romano. Cai na mão do Império, do Senado. Como é que esses cristãos estão chamando nós de babilônicos, né? Ou seja, de profanos e tal. Então, para isso, João vai usar uma linguagem, Deus vai dar uma estratégia de uma linguagem mais figurada, uma simbólica, para que também fosse protegida a carta. Quando chegasse na mão de um senador, por exemplo, eu não vou nem ler isso aqui é uma linguagem figurada, né? Isso aqui não dá nem para entender. Então, é basicamente isso. Por isso que o Apocalipse é um pouco difícil de compreensão, porque foi o meio que foi utilizado para a época, para as pessoas não caírem em mãos erradas durante os trajetos dos envios das epístolas, ou das cartas, ou livros, né? Ok? Outro objetivo da segunda epístola de João foi informar aos destinatários de seus planos de visitá-lo em breve. Isso também é fornecido com uma razão para a brevidade dessa carta. Versículo 12, aqui, ó. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Isso hoje é interessante, né? Eu falei até para a meninada do ensino médio, semana retrasada, uma aula de filosofia, sociologia, eu falava que é comum hoje a pessoa não querer falar com as pessoas tete a tete. Hoje é tudo e-mail, zap. A pessoa está sentando com você do lado da empresa, em vez de falar com você, manda e-mail. Ela não quer falar com você. É incrível, né? Um assunto, ela prefere mandar e-mail do que falar com você. É o que o João está dizendo aqui. Dessa vez eu não vou nem escrever carta, eu quero ir pessoalmente conversar com vocês, né?
Então, ele está aqui convocando só está exortando essa igreja. Versículo 7, ele vai falar para tomar cuidado contra também os falsos mestres, anticristo, porque já muitos enganadores entraram no mundo, olha lá, que confessam que Jesus Cristo veio em carne. Que não confessam, melhor, que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, é o docetismo, de Marcião, né, de Marcião, que diz que ele parecia ter um corpo de carne, mas não era carne. Onde já está aqui? Esse tal é o enganador e chamou ele já de anticristo. Já antecipou como se fosse o próprio anticristo do Apocalipse, né? É interessante. Tem um trecho aqui que eu falei para vocês, depois eu vou falar sobre 3 João. Tem uma questão aqui também, deixa eu falar aqui. Aqui, ó, eu vou ler um trecho, um certo Cerinto, que eu falei para vocês, esse Cerinto. Havia 2 líderes do gnosticismo, Cerinto e Marcião. Eram 2 líderes que pregavam algumas coisas diferentes, mas tinham a mesma essência gnóstica. Como já mencionado, um grupo dissidente espalhava ideias, olha lá, um Cerinto, contemporâneo de João, dos dias de João. Ideias gnósticas entre as igrejas da Ásia. Começou a circular isso. Um conhecido gnóstico de Éfeso era um certo Cerinto, contemporâneo e rival de João. Quem era ele? Um herege que pregava um Jesus que não havia nascido de uma virgem, já pregava, ele não nasceu de uma virgem, portanto foi concebido pelas vias normais de relação sexual de Maria com José. Olha o que eles pregavam. Uma história curiosa, e portanto, dizia que ele tinha um corpo também que... Aí depois Marcião vai complementar que ele tinha um corpo que parecia carne, mas não era. Então veja como é que era a questão. Uma história curiosa foi registrada por Irineu em seu texto Adversos a Hereses, contra heresias. Irineu é contemporâneo de João. É um dos discípulos de João, né? Contada por Policarpo. Na verdade, Irineu é discípulo de Policarpo, que foi Policarpo discípulo de João. Nele se diz que João, o apóstolo de Cristo, indo banhar-se em Éfeso e percebendo que lá estava Cerinto, correu para fora da casa de banhos sem se banhar, exclamando: fujamos, não suceda que até a casa de banhos caia por terra, porque Cerinto, o inimigo da verdade, está lá dentro. João não quis ficar no mesmo ambiente que ele. Você vai dizer, se fosse hoje, não, o importante é ser amigo. Mesmo ele sendo herege, mas é meu amigo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não podemos respeitar heresias, e nem os hereges. É verdade. A igreja do 1º século, até o 3º, 4º século, levava a heresia muito a sério. Não se associava com herege. Ponto. Hoje você vê muita concessão hoje. Não, meu amiguinho, mas pensa diferente de mim. Opa, ameaçou a igreja, nem se associa com ele. Nós temos muitas concessões hoje. A gente fala aí dos irmãos, às vezes eu não gosto de ser radical, tá? Para algumas questões. Mas a gente critica muito aí um conjunto Voz da Verdade, né? Que é heregia, que tem heresia, porque é unicista. Mas a gente canta os hinos dele direto. Eu não estou dizendo que você não tem que cantar, é só para nós refletirmos aqui. Ora, se a gente critica tanto, e ele mesmo falou esses dias numa entrevista no podcast aí para um desses irmãos aí da Assembleia. Vocês criticam tanto nós, mas vocês vivem cantando os nossos hinos? Ele mesmo lançou em rosto isso aí. Ou seja, que vergonha, né, meus irmãos? Eu não estou dizendo assim que você não possa cantar, não sou radical, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque é uma heresia, eles são unicistas, eles são hereges. Para nós, eles são hereges. E não tem associação com eles, e acabou. Né? Eles pegam uma doutrina unicista, nós pegamos a Trindade, acabou. Né? Se fosse nessa época de João, nunca se cantaria um hino desses caras dentro da igreja. Eu estou dizendo aqui, eu não gosto desse negócio de podcast, de ficar disputando, eu não gosto desse tipo de coisa, já é muita polêmica, né? Mas uma coisa é fato, se fosse no 1º século, jamais esses hinos seriam cantados nas nossas igrejas, jamais. Vindo de uma fonte unicista, jamais. Tanto é que ele mesmo, a Carlos Moisés, com todo respeito, falou lá, mas você vive criticando nós, mas vocês vivem cantando nossos hinos, então para de cantar nossos hinos, ele falou. Tá certo.
Você está me criticando e está cantando nossos hinos? Que ele está sendo irônico. Ele está ironizando a nós mesmos. Então, o que vocês querem? Vocês querem criticar ou querem se associar? É mais ou menos assim, né? Enfim, não é aqui a discussão. Eu sei que tem pessoas que concordam, que não concordam, vamos cantar, depende da letra. Amém. Às vezes acontece de cantar na nossa igreja, tem irmão lá que não gosta, tem pastor que não gosta, enfim. Mas a gente fica muito com o pé atrás, porque se fosse nessa época do apóstolo João, certamente nem entrava nem um hino desse pessoal nos ciclos da igreja. Mas, enfim, é um outro tempo, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: tomem cuidado com a heresia. Ela era levada muito a sério pela igreja, sempre foi levada a sério pela igreja. Não podemos fazer concessões com hereges. Aliás, tem uma palavra aqui que Paulo vai falar aqui, deixa eu ver onde que está aqui. É em Tito. Abra sua Bíblia em Tito. Olha lá. Tito 3, 10 e 11. Quem pode ler? Tito 3, 10 e 11. Posso ler, pastor? Pode ler. Tito 3, 10 e 11. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Olha lá. O que é? Evita-o. Depois de uma ou duas admoestação, não te ouviu? Evita-o. Não fica discutindo com o testemunho de Jeová, com um Mormon. Uma ou duas vezes. Você tentou convencer ele que Jesus é o Senhor, que é a Trindade. Porque os Mormons também é a mesma coisa, tá? Os Mormons também é a mesma coisa. Eles também crêem na concepção não virginal de Jesus. Foi uma relação sexual. Eles também creem igual Serinto. Eles são... O gnosticismo também está aí nos nossos dias, a gente não está, né? Às vezes, dificilmente nós vamos se associar com o Mormon, né? O Mormon não está muito... É mais a questão unicista e tal, desse conjunto que eu falei. A Testemunha de Jeová também não estão conosco. Isso aí, graças a Deus, a gente não aceita esse tipo de heresia dentro das heresias deles, das nossas igrejas. Não se associa com eles, mas nem deve, né? Nem deve. O que eu estou dizendo moral da história, primeiro século, a era apostólica, eles tinham muito cuidado com as heresias. Muito cuidado. Porque eles sabiam que isso podia minar a doutrina da igreja, a essência da igreja. Ok? A terceira mensagem, a terceira epístola de João também, já avançando um pouco mais aqui, você vai ver também que é bem curtíssima, né? Vai ter aqui um tal de Diótrefes que vai se levantar contra o ministério apostólico de João, contra a autoridade do apóstolo João. Aqui João vai falar que é o presbítero. Cada vez mais está se humilhando, né? Não fala nada, é um ancião, agora é um presbítero, né? Ou seja, até porque ele usa a palavra presbítero, versículo 1, terceira epístola, o presbítero é o amado Gaio, que era um discípulo fiel. Aqui, na verdade, eu amo. João era muito sentimental, né? Ele usava muito com sentimento, filhinhos, né? Consolo, perdão. João era muito o discípulo amado, é o discípulo chamado, conhecido discípulo do amor, né? Ele vai aqui se colocar como presbítero. Alguns chegam a dizer que não é o mesmo João, porque está como presbítero aqui, não como apóstolo, mas não tem nada a ver. É uma outra linguagem que ele usa para trazer aí uma exortação para a igreja. A terceira epístola de João também foi escrita por João, se refere a si mesmo como presbítero. Presbítero é o nome, na verdade, a palavra presbiterato, né? Episcopado é a palavra. Tá aqui, ó, quer ver? Ó? Deixa eu ver, 4.2.4.5 aqui, a mesma coisa, se eu não estou enganado aqui. É a mesma, é a gente que faz distinção disso, tá? Nas nossas igrejas, de nomenclatura. Deixa eu ver aqui. Não é aqui, não, está no grego, está no hebraico, peraí. Para não falar, olha lá, presbíteros, não é episcopos, tá? É presbíteros mesmo aqui. É o mais velho, é um ancião, é a mesma coisa. Então, você pega a palavra presbítero, ancião, pastor, é a mesma conotação da raiz.
É nós que mudamos as nomenclaturas. Eu não estou dizendo que está errado mudar. Cada igreja tem a sua organização. A presbiteriana é os presbíteros, é o conselho dos presbíteros, está acima do pastor. Nós temos o sistema presencialista pastoral episcopal. Nosso sistema é episcopal, a Assembleia de Deus é episcopal. É o pastor que é, ou o bispo que é o maioral, o presidente, que seja. Então, você tem nomenclaturas que não vem ao caso, praticamente é a mesma sigla aqui, tá? Ele vai, então, exortar, vai se alegrar pelo Gaio, vai desejar saúde para ele, deseja que te vá bem em todas as coisas, versículo 2, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, saúde também no corpo. Então, veja, ele deseja saúde na alma, mas também no corpo, que é importante, né? Ele vai falar que tem muita alegria quando os irmãos testificam que Gaio anda na verdade, não se deu à heresia, manteve-se firme. Então, ele tinha muita alegria, procede fielmente, versículo 5, em tudo que faz, olha lá, tanto da maneira moral quanto doutrinal, a maneira moral como doutrinal, era um exemplo esse Gaio, né, de discípulo. E ele vai falar depois contra o tal de Diótrefes, que queria a primazia, versículo 9. Tenho escrito, versículo 9, 3 João. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, seu primeiro, não nos recebe. Esse Diótrefes, ele cresceu numa dada igreja, uma dada casa, um trabalho, depois não estava recebendo os itinerantes que João mandava lá, para ver como estava a igreja. Olha que desobediente, que prepotente, né? Estava desobedecendo uma ordem apostólica, pastoral, né? Ou seja, pelo que se eu for, versículo 10, pelo que se eu, e nem queria receber o próprio apóstolo João lá, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, estava denigrindo a imagem da liderança, cuidado com isso também. É uma outra coisa que Deus também se incomoda, denigrir a imagem de líderes. Isso é perigosíssimo. Pastor, mas tem problema lá. Não interessa, não é com você. Você não tem que denigrir a imagem de ninguém. Vamos orar para Deus fazer a obra. É uma outra coisa também que João estava enfrentando. E olha que João não tinha nenhum motivo imoral para falatório e nem doutrinal. Mesmo assim, estavam falando mal do apóstolo João. Aqui. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede que os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Isso acontece de vez em quando em alguns ciclos, mais para o Nordeste, e falo isso porque a gente ouve Norte, e uma denominação não recebe o outro da outra denominação. Essa semana saiu uma polêmica aí de uma cantora que é do Ministério de Alagoas, foi cantar numa Assembleia de Deus do Brás lá, e parece que o pastor já excluiu ela. Irmãos, eu não sei assim, sinceramente, é uma questão terrível, né? Essa questão de não ter... Se tem uma heresia, tudo bem, se a irmã está trazendo heresia, se for lá buscar heresia, é uma outra coisa. Agora, praticamente a mesma linha, né? Então, não sei se tem que ter... Ali é mais uma disputa de ministério, de denominação, isso é terrível. Lá no Pernambuco acontece a mesma coisa. Os irmãos vão daqui no Nordeste, eles não recebem os irmãos do púlpito, porque eles se acham mais santos que nós. Mas, deixa para lá que é melhor. Está passando a formiguinha, o elefante ele está preocupado com a formiguinha. Há um ponto de o Ministério Público ter sido acionado porque estava proibindo as pessoas de ir e vir, porque você está inibindo a pessoa de ir e vir. Olha, quando eu proíbo alguém de ir em outra igreja, isso é Constituição Federal. Eu estou proibindo a pessoa de ir e vir. É o direito dela. Ela vai onde ela quiser. Eu não posso proibir um obreiro que está comigo lá, porque vai na igreja de fulano, eu não quero, você não vai. Se for, você está excluído. Que é isso, irmão? Diótrefes estava fazendo isso aí lá. Isso não é de hoje, isso é da época já. Esse sectarismo, né? Ao ponto de João ter que repreendê-lo. Impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Vamos excluir porque foi no outro ministério. Aqui em São Paulo não tem muito isso, graças a Deus, é verdade. Aqui não tem essa questão, a gente não vê isso por aqui praticamente, as igrejas não tem isso, porque é Belém, porque é Madureira, porque é Quadrangular, vai lá, não vem cá e vai embora, vai ser expulso, vai ser excluído. Graças a Deus não tem isso.
Mas lá para o lado do norte, nordeste, tem muito esse tipo de coisa ainda. Talvez pela cultura mais radical, né? Enfim, isso é um radicalismo sem coerência, né? Isso é farisaísmo, na verdade, é farisaísmo. Agora, o pastor está recebendo alguém que vai... o irmão foi cantar lá no não sei da onde, lá na Testemunho de Jeová, e está se associando lá e vem para cá. Aí não, eu concordo. Pode trazer heresia para cá. Aí já é seria uma outra conotação. Agora, não receber os irmãos que professam a mesma fé, porque é de outra denominação, porque então aí fica a exortação para nós. Não faça isso, né? A gente precisa tomar cuidado com isso para não... É lógico, você, como pastor, você vai receber lá um evangelista, seja de uma denominação ou outra, você precisa ter um registro, você precisa trazer uma carta de fora, tem que ter a carteirinha, você precisa checar isso. Vamos falar de teologia pastoral semana que vem. Não vai colocando no púlpito também sem conhecer, a menos que você tenha alguém que conheça ali, que dê testemunho, né? Um pastor que é amigo seu, que está no mesmo púlpito que você, por exemplo. O irmão Dimas congrega comigo, ele é presbítero lá. Ele tem um amigo que está viajando, vem aqui, ó, pastor, eu conheço, ele é presbítero, lógico que eu vou. Só nem carta, eu conheço, pastor, eu conheço o testemunho dele, acabou. Então, não tem problema nenhum. Agora, quando você não conhece, tem que ter uma carta de referência. Tem que ter uma credencial, senão você não sabe o que você está colocando no púlpito. Você pode falar que é pastor e não é. Então, aí você precisa tomar esse certo cuidado. Vamos falar sobre isso em ética pastoral na próxima aula. Ok? Aí João vai falar para eles não seguir o mal. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Então, não adianta ficar com esse sectarismo todo, né? Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Também nós testemunhamos e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Ok? Então, João vai exortar contra essa prepotência desse líder. É o tal líder que era da igreja, cresceu ali, debaixo da autoridade do apóstolo João, aí depois que pega ar, como diz o outro, né? Começou, agora não quero mais saber de João. Agora já vou tomar meu rumo. Isso não acontece hoje, né? Infelizmente. Isso não deve acontecer hoje, né? É o que muitas vezes acontece, né? Então aí começa a dividir tudo. Enfim. Vamos agora para Judas, para finalizar em Judas. A carta de Judas é interessante, porque ela é curta, ele é o meio-irmão de Jesus. É os irmãos de Jesus, meio porque, como Tiago, Jesus foi concebido pelo Espírito, foi concebido pelo Espírito Santo, então não teve relação sexual nisso. O que Cerinto discordava era o herege. Agora, Judas, ele vai ser chamado de servo de Jesus Cristo, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Essa epístola de Judas, ela é interessante, porque acredita que Judas tenha escrito essa epístola depois da morte de Pedro, porque ela é muito contemporânea com 2 de Pedro. Ela é muito idêntica com 2 de Pedro. A exortação contra os falsos mestres, quando Pedro vai exortar no capítulo 2 de 2 Pedro e 3, né? E 4. Ou seja, ela é muito parecida, então ela parece que foi contemporânea do apóstolo Pedro. Muita verossemelhança. Ela foi escrita alguns acreditam após a morte de Pedro, e antes da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Tanto Pedro como Judas estavam alarmados com um grande número de falsos ensinadores. Começa a surgir falsos ensinadores na época da igreja. E que eram aceitos na igreja. Olha que coisa terrível, né? Estavam sendo aceitos na igreja. A igreja não pode aceitar um falso ensinador. Não pode. E tem aquela coisa, né? Ó, você é de uma igreja tal, a gente é meio, às vezes meio, desculpa aqui eu falar, nós, todo mundo colocando meio hipócrita. Ah, você é lá do unicismo, mas chega aqui você não fala de unicismo, fala só da estratégia da sua igreja. Mas ele para mim ele é um herege, mas não é. Então começa aquela coisa, né? Você é da Adventista do Sétimo Dia, mas aqui você vai falar de arqueologia. Mas tem heresia que a doutrina não é a mesma.
Aí começa... Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Não se brinque com essas questões. E eu estou dizendo que no primeiro século isso jamais aconteceria. Jamais alguém de uma outra denominação que não professa a mesma doutrina que nós viria ministrar no altar de que nós seríamos parte. Jamais. Eles eram muito cuidadosos com as doutrinas, né? Porque a doutrina é o esqueleto da igreja, a estrutura da igreja é a doutrina. E muitos pastores não entendem isso. Por isso que a gente não pode imitar esse movimento neopentecostal nas nossas igrejas. Esse monte de heresia neopentecostal, é verdade. Campanhas e mais campanhas neopentecostais dentro das nossas igrejas, muitas vezes. Nossas não, né? Misericórdia. De algumas que nós vemos aí. Achando que porque deu certo a estratégia para trazer o povo, lá vão fazer aqui também. Cuidado com isso. A doutrina é o esqueleto da igreja, a estrutura da igreja é a doutrina. E não se brinca. Você quebrou a coluna, você fica paraplégico, não tem como. Mesma coisa. A coluna quebrou, vem a heresia, a igreja fica paraplégica. Adoece a igreja. Nós temos que entender isso bem. E não podemos aceitar heresias dentro da igreja. E você pega aqui a carta de Judas, por exemplo, tem semelhança com a epístola de Pedro, a segunda, por exemplo, né, dos falsos apóstolos. Ela foi um pouco, como é que se diz assim? Ela foi foi aceita um pouco tarde, porque tem textos que se cita aqui de apócrifos, para corroborar com a ideia. Esse é a questão, né? Olha lá. Em 200 depois de Cristo, a carta já era usada nas principais igrejas antigas, desculpa, como em Alexandria, Roma e na África. Ou seja, estamos dizendo que a comprovação dessa carta, ao longo dos anos, é boa, além de antiga. Lá para o século II, III, né? Quanto à autoria, Clemente de Alexandria e Epifânio diziam que a carta havia sido escrita por Judas, irmão de Tiago e de Jesus, tá? Judas foi irmão de Jesus, eu não vou aqui entrar nessa questão, ele foi meio irmão de Jesus. A ocasião da carta contemporânea do apóstolo Pedro, antes do ano 70, 65 aproximadamente. Local da escrita, Judas poderia estar e ter escrito essa carta de qualquer lugar do Império Romano, não se sabe onde ele estava, né? Estava pregando o evangelho como um apóstolo itinerante. Tem similaridade com a epístola de Pedro, essa carta, e eu quero entrar nessas partes aqui que vai falar sobre o castigo dos falsos mestres. Vamos lá, versículos 5 a 7. Ele vai falar sobre os falsos mestres. Os 5 a 7. Vamos lá? Quem pode ler? Vamos ler do versículo 3 até o versículo... Dá para ler aqui até o versículo... deixa eu ver aqui. Até o 14, para nós irmos da questão dos textos apócrifos. Quem pode ler para nós, para finalizar? Do capítulo de número 3 até o versículo 14. Quem pode ler essa epístola, que é curta, né? Do versículo 3 ao 14. Alguém pode nos ajudar? Vou ler, pastor. Por gentileza, Madeira. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardavam os seus principados, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Espera um pouquinho, Adriana.
Lembra que nós falamos semana passada de Pedro? Abra só, é 2 Pedro. É o mesmo trecho. Por que ela é semelhante? Aqui, ó. E contemporânea. Ó. Pedro vai falar a mesma coisa aqui, ó. 2 de Pedro. Aqui, ó. O versículo, deixa eu procurar aqui, espera só um pouquinho, viu? Aqui, ó. Capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro 2,4. Vamos ler, eu vou ler aqui, a irmã Adriana continua, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, aqui, ó, mesma coisa. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. É o mesmo trecho daqui. Parece que um pegou emprestado do outro. Pode continuar, irmã. O versículo 7. 7, né? Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha só, dá uma paradinha aqui, Madriana. De onde ele tira esse trecho? Alguns até rejeitavam essa carta porque ele usa um trecho do Apócrifo Assunção de Moisés. E depois vai usar o livro de Enoque. Aqui ele usa, é um livro chamado Assunção de Moisés, que não foi aceito no cânon da Septuaginta. Ou seja, não foi aceito, é um livro apócrifo judaico, que fala sobre a assunção de Moisés, como se Moisés foi... É uma tese, por exemplo, de que Moisés não morreu, ele foi assunto aos céus, no Monte Nebo. Alguns chegam a dizer que Moisés... foi uma história que Josué contou, que ninguém acha o corpo dele. Então, ele vai... como é que se diz? Por não achar o corpo dele, ele foi assunto. Ele foi levado pelo próprio Deus, porque ele aparece lá no Monte da Transfiguração, então ele não passou pela morte. Isso é um livro apócrifo, porque Deus fala para Josué no primeiro livro de Josué: Moisés, meu servo, é morto. Ponto. Ele morreu. Agora é você que vai continuar aí. Está lá no capítulo 1. Então não podemos negar o que está na Escritura. Então Moisés morreu, sim. Passou pela morte, sim. Só que ninguém sabe onde está o corpo dele. Porque talvez por um motivo de não idolatrar o corpo, por alguma coisa iam fazer uma idolatria, não sei, alguma coisa, Deus não quis que o corpo, a tumba de Moisés fosse identificada. Por algum motivo se perdeu no Monte Nebo, né? E então aqui esse livro vai dizer que Moisés foi assunto, ele não passou pela morte, isso é heresia. Eu já vi pregador falar sobre isso, heresia. Então, por isso que essa carta não vai ser bem aceita no início, ela vai demorar a entrar no cânon. Mas aqui ele está corroborando apenas com uma ideia, né? Não está dando validade para a canonicidade daquele livro. Vamos lá, pode ler o 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entrarão pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Esses são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Pode ler o 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por volta das suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele.
Então, você vê aqui que ele vai citar também um trecho do livro de Enoque, que não está na Bíblia. Não, ele tirou, não está na Bíblia, está no livro de Enoque, que é um apócrifo também. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então ele vai, por conta disso, como é que se diz? Vão rejeitar de início a carta, depois ela entra, porque eles passam a entender, a igreja passa a entender que era importante. Sobre o livro de Enoque, percebe que Judas cita de maneira livre, mesmo sendo um livro apócrifo extenso, que supostamente foi escrito em períodos distintos, século I a.C. e I depois de Cristo. Esse livro de Enoque ele foi escrito em século I a.C. ao século I depois de Cristo. Então, quase 100 anos, quase aí 100 anos, né, ou 200 anos. Agora, falando do livro de Assunção de Moisés, a dependência é bem parecida. O fato é que os apócrifos aceitos anteriormente pela igreja primitiva, por Clemente de Alexandria, Tertuliano, Barnabé e outros, mais tarde passariam a ser enxergados como perigo e suspeita por Agostinho e Crisóstomo. Na verdade, alguns livros apócrifos até foram aceitos na Septuaginta, mas depois, alguns, como Agostinho, como depois Jerônimo e também Lutero, inclusive, vai rejeitar alguns livros apócrifos, né? Chegando ao ponto de Dídimo, de Alexandria, pedir para que a citação dos apócrifos em Judas não fosse levada em consideração, salvando o epístola. É para corroborar a ideia de que Deus vai punir os ímpios, os homens ímpios e os falsos mestres e doutores. A ideia é, um dia, eles estão reservados para a negridão do inferno, a destruição do inferno, é isso. Deus vai punir os hereges. Deus vai punir os falsos profetas. São nuvens sem água, ele vai dar o exemplo aqui do mar, né? Quando você vê aí um falso profeta, ele é nuvem sem água. Um falso doutor é uma nuvem sem água, que vai para lá e para cá, conforme os ventos, qualquer tipo de vento de doutrinas, né? Outras. Então, essa é a questão do livro de Judas também, exortar a igreja contra os falsos mestres. Percebe que desde 2 de Pedro já começa a surgir várias heresias, vários falsos mestres, né? João fala do espírito anticristo que já está ali no mundo, até que se manifeste no tempo oportuno a pessoa do anticristo. Então, a preocupação principal deles era se guardar ou resguardar das heresias. Então, acho que até aqui nós conseguimos aqui ter uma ideia, um panorama geral de cada livro, né? Das epístolas universais, de Hebreus também, que também é uma epístola universal. E ele vai terminar aqui, por exemplo, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Alguns dizem que aqui é orar em línguas, né? Alguns até chegam a dizer que isso aqui, orando no Espírito Santo, é orar em línguas, né? Tem uma conotação aqui meio pentecostal, é verdade, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, né? Que estão duvidosos. E salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne, a imoralidade, aborrecer. E ele fala, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ok? Eu acho que aqui nós tivemos já um panorama geral das epístolas universais. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para nós já encerrarmos esse módulo, graças a Deus, mais um módulo concluído, né? Alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer pontuar alguma coisa? Pode falar, pastor Josival. Está sem som. Está sem o som. Acho que não dá para ouvir. Olha que você habilita. Vai lá agora. Desabilita o som. Habilita.
Não está tendo som, está algum problema. Pode escrever aí, tá? Amados, finalizamos aqui, então. Deus abençoe a todos. Como semana que vem é feriado, nós vamos não ter feriado facultativo, mas as pessoas viajam, enfim, mesmo que queixa por carnaval, mas viaja. Então, a gente não vai ter aula semana que vem, vamos voltar no dia 11, tá? Com epístola, com teologia pastoral. Em 3 aulas nós conseguimos fazer, sim, todo o conteúdo, e eu vou passar uma aula complementar, se for necessário, tá certo? Finalizem o livro que vocês estão lendo de Hebreus e Epístolas Gerais. A prova desse módulo vai ser na segunda semana de março, tá? A gente faz a segunda semana de março, deixa eu ver aqui, entre 14 e 17 de março. A gente pode fazer isso, entre 14 e 17 de março. A gente pode fazer essa prova de Hebreus e Epístolas Gerais. E o mês que vem é Teologia Pastoral. A partir de amanhã, eu vou enviar o livro para vocês, tá? Houve um atraso aí de transporte do IBAD, mas eu vou, a partir de amanhã, estar despachando para aqueles que eu mando para o correio o livro do... aqueles que estão comigo eu já entreguei, aqueles que vai para o correio, a partir de amanhã eu coloco no correio, mas aí a maioria está aqui pertinho, chega rápido, tá certo? Antes da primeira aula. Tudo bem, meus irmãos? Deus abençoe a todos, obrigado por tudo. Mais uma etapa concluída. E essa provinha, então, fica para a segunda final de semana de março, Hebreus e Epístolas Gerais. Próxima matéria, então, Teologia Pastoral. Não falte, né? Não falte, indique o nosso curso, vai ser um módulo interessante também. Estou vendo aí se eu trago aí um professor também que não seja eu, para dar uma mudada também. É importante, né, ter outros professores. Mas nós estamos aí contatando, ver se dá certo aí para vocês terem um professor no próximo módulo, com uma experiência pastoral muito grande, que é importante também, não só falar, mas ter experiência, né? Ok, meus irmãos, muito obrigado. Queria que nosso irmão Dimas agradecesse com uma palavra de oração, pode ser? Pastor Josival, quer falar? Espera aí. Pastor Josival? Tá sem som. Tá certo, irmão Dimas, olha a Deus. Amém. A paz seja com todos. Oremos ao Senhor. Soberano amado Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, o nome que é sobre todo nome. Oramos, ó Deus, agradecemos por essa noite, onde tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor Deus. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Abençoe e continue abençoando ricamente teu servo, o professor e todos os envolvidos, o seminarista, que possamos juntos crescer na graça, no conhecimento da tua palavra e do Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, aquela foto bonita, aparece na câmera aí, quem puder aparecer, deixa eu tirar aquela foto lá para colocar no grupo. Comente se você gostou da nossa aula e faça seu comentário lá. Deixa o seu like lá. Deixa eu colocar aqui, peraí. Obrigado a todos, Deus abençoe. A irmã Nívia não saiu, peraí, ela entrou agora. Deixa eu tirar outra foto aqui. Mais alguém? Josival? Mais alguém quer aparecer? A Josival está ali, né? Ok. Tirar outra foto aqui. Muito obrigado. Obrigado àqueles que foram. Não sei se todos foram na nossa formatura. Foi lindo demais a nossa formatura. Olha, foi maravilhoso, foi marcante. O Davi está aí também, né, Davi? Ele fez a formatura, porque ele vai só finalizar teologia pastoral, né? Isso, né? E aí, por questão só daqui a um ano. Mas ele é um aluno dedicado, ele vai passar, com certeza. Os demais que estiveram lá já se formaram, já se educaram. Logo, logo vocês estarão conosco lá. Foi lindo, né? O Davi pode falar aí, foi um momento marcante, foi algo assim divino, foi de Deus mesmo. Foi um must, né? Foi bênção, foi maravilhoso, bem organizado. Obrigado. E os familiares